Olá pessoal, tudo bem? Meus irmãos, queridos irmãos, amigos, estamos aqui reunidos mais um podcast, um estudo. Na verdade, hoje é a introdução desse grande, magnífico estudo que está começando com, com a nossa igreja, com nossos irmãos. Está aqui comigo o pastor Ciro Rodrigues, pastor Kelvin, para mais uma noite. Aqui a gente está gravando à noite. Tudo para chegar para os irmãos em primeira mão, rápido, porque a gente foi muito indagado para que esse episódio saísse logo, para que esse estudo saísse todo mundo, Marco, cadê a outra parte? Já quero assistir, tô ansioso. E pessoas comentando, mandando mensagem, curtindo. Isso foi muito gratificante para nós, deu uma repercussão muito boa. E o intuito é esse, é que todos possamos crescer espiritualmente. Passa a palavra aqui ao pastor Ciro Rodrigues para falar com vocês. Pessoal, boa noite. Graças a Deus, estamos aqui para gravar o segundo episódio, como o Marco acabou de citar aí, né? Graças a Deus, muitas pessoas também me mandaram mensagem parabenizando, e o Senhor tem feito esta obra de acordo com a vontade dele. Eu sou grato a Deus por cada pessoa que tem colaborado, os irmãos da igreja têm um empenho, né? Tem tido um empenho muito bom e Deus tem feito maravilhas. O pastor Kelvin está aqui hoje também está nosso neto aqui, o João Pedro, e toda a equipe aqui que está fazendo o podcast, né? O Marco, o João e o Rony, que está fazendo essa produção nos bastidores aí. Deus é fiel e eu vou falar para vocês, nós estamos aqui para crescer mesmo, para crescer na pessoa bendita de Jesus e levar esta mensagem para que alcance. Hoje eu estava orando na madrugada e o Senhor falou algo na minha mente muito forte sobre milhares de pessoas que vão ser alcançadas. Glória a Deus. E eu creio quando Amém. Deus fala, ele cumpre, né? E eu fico muito satisfeito. Esse segundo episódio, nós vamos estar falando, né? O pastor Kel vai estar falando mais sobre o caminho crucificado, que é a mensagem que o nosso ministério está, para que todos nós cheguemos à maturidade da plenitude de Cristo. Então agora eu deixo com o pastor Kel, quero agradecer a minha esposa, a pastora Vanilda, que tem nos apoiado em tudo. Deus abençoe ela. Em nome de Jesus. Kelvin. Marco, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Mais uma vez, né? Na verdade, o pastor comentou aqui segundo episódio, mas é a segunda parte do primeiro episódio, né? É, E o primeiro episódio ficou extenso ali, a gente também deixou um momento para contar a história da igreja, que é importante, né, Marco? Exatamente. Muito importante, na verdade. Os irmãos têm muitos irmãos que não conheciam, né, naquela riqueza de detalhes ali. E foi um momento bem interessante para a gente contar um pouquinho da história da igreja. E naquele dia a gente introduziu ali um pouco da mensagem do caminho crucificado, né? E hoje nós vamos dar sequência. E foi interessante que na primeira parte aí, quando a gente falou muito da igreja, muito do ministério, Uhum. alcançou uma grande parte do pessoal que assiste, porque muita gente indagava, moça, esse nome da igreja, por que, que o nome é inglês? Por que isso? Por que aquilo? Tinha muitos porquê que Aham. o nome era assim. Por que, que teve que ir nos Estados Unidos? Que ligação era essa? Então, tudo isso foi respondido na primeira parte, com uns detalhes magníficos. Eu conhecia, achava que conhecia toda a história, mas era bem mais detalhada, como o pastor Ciro detalhou, o senhor detalhou naquele, principalmente aquele áudio que chamou muita atenção, né? Uhum. É, e no finalzinho ali da primeira parte, você começou a introduzir, Kelvin, sobre o crescimento, que todo ser que nasce ali, o natural dele é que ele cresça, que ele comece a crescer, a não ser que seja interrompido, Seja obviamente. prematura a morte, né? Isso. Então, assim, eu quero que você continue dali. Uhum. Como assim esse crescimento? Como que a gente deve crescer? E você dá início aí a essa introdução do estudo Caminho Crucificado. Tá com a palavra. Legal, vamos lá. Bom, nós estávamos explanando lá naquele dia, falando sobre essa questão natural mesmo, né? Tava falando bem em linhas gerais da questão de crescimento. E voltando um pouquinho, a gente estava só falando sobre a questão do novo ser, né? Que todo mundo que nasce em Cristo, dentro dele nasce uma nova pessoa, um novo ser e um novo espírito. E dali para frente, né? Do momento que eu creio em Jesus, esse fenômeno acontece.
E dali para frente, esse ser precisa crescer, ele precisa se desenvolver. E é nisso que a nossa igreja é focada, né? Essa mensagem do caminho crucificado, ela é focada. Fazer com que os cristãos, agora com um novo ser dentro dele, um ser espiritual nascido de Cristo, nascido da água e do Espírito, esse ser precisa crescer. Porque quanto mais o ser espiritual dessa natureza de Jesus cresce, menos o meu ser carnal, aquele que veio daquela herança adâmica, ele vai diminuindo, né? Então, quanto mais o ser de Jesus cresce, o outro diminui mais. E João Batista, ele entendeu isso muito bem, né? Porque João, ali no capítulo 1, versículo 30, salvo engano, ele fala, olha, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. É claro que ali no contexto, ele estava respondendo os discípulos dele, que os discípulos chegaram e falaram assim, ó, agora aquele Jesus lá que o senhor batizou, agora batiza também, batiza mais que você e tal. Ele falou, olha, eu sempre disse para vocês que eu não sou o Cristo, né? Eu não sou o Cristo, não vim para ser o Cristo. Então agora que o que importa é que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele vá e que eu vá sendo tirado de cena. Mas quando você leva isso para um contexto espiritual, o que João Batista estava dizendo é isso. Agora o que importa é que Jesus cresça, e que Jesus cresça dentro das pessoas. E que eu, o meu eu mesmo, eu, João Batista, vá diminuindo. Então quando eu levo isso para o contexto no sentido de crescer espiritualmente, é exatamente isso. Nós temos que, agora como cristãos, né? Eu tô falando como bebês mesmo, pessoas que iniciaram na fé ali, que as pessoas em outras igrejas conhecem como novo convertido, né? Ou novo crente, nós conhecemos como bebês espirituais, né? São bebês Começando. espirituais. Acabaram de nascer e aí eles precisam se desenvolver. E no início dessa caminhada cristã, Marco, e daqui a pouco a gente vai falar sobre caminho aí muito, as pessoas ficam muito assim. é, Vou usar essa palavra, né? Mas às vezes não seria mais correta. Desesperada para crescer, né? Tem aquela chama do início e tal, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. E aí que vem uma grande pergunta, e que às vezes algumas igrejas não conseguem ajudar as pessoas a responder essa pergunta. Eu preciso crescer, mas como? Como crescer? Por onde crescer? Porque não é um crescimento físico. Na nossa introdução no episódio ali, na primeira parte do primeiro episódio, a gente estava falando que o físico, né, o ser humano, ele faz o que para crescer quando ele nasce? Ele come carne, ele precisa se alimentar bem, ele toma leite, come muitas coisas, né? Come fruta. E todas essas substâncias que ele vai alimentando vai fazendo com que o ser físico dele vai crescendo, né? Fortificando. Vai ficando mais forte, exatamente. Por isso que a mãe leva no médico, né, de forma periódica para fazer um acompanhamento e tal. Tem muitas crianças que precisam fazer um acompanhamento mais diferenciado, porque acabam que não consegue se desenvolver e a mãe identifica e fala: "Nossa, mas esse menino tá muito magro, esse menino não tá crescendo". Desnutrido, né? Exatamente. E aí a mãe corre atrás de como fazer. Assim é na vida espiritual. É a mesma coisa, né? Jesus vai dizer em vários momentos assim: olha, o reino dos céus, ou o reino de Deus, ou o reino espiritual é semelhante a uma história tal, é semelhante a isso ou aquilo. Por que que ele estava querendo dizer? Que a vida espiritual, ela é semelhante à vida física. E nesse contexto, ele é assim, muito fidedigno. Porque se o meu espírito agora, que eu nasci de novo em Jesus, ele não cresce, ele não se desenvolve, ele se atrofia, eu posso ter 50 anos dentro da igreja, mas espiritualmente eu ainda sou um bebê, eu não cresci. E aí nós vamos entender, né? Na parte passada eu até coloquei ali uma referência bíblica, porque também é uma grande questão, as pessoas olham essa imagem, né? A gente falou um pouquinho lá sobre no Brasil as pessoas terem um certo receio com Receio, né? imagem, e a gente olha para essa imagem e fala, poxa, mas o que é isso? O que Tem até outra significa? imagem, né? Que para detalhar mais um Tem pouco. uma maior ali, se os meninos puderem só colocar a estatura, aquela aquela maior, mas isso, exatamente essa. As Essa. pessoas olham e falam, poxa, mas o que que é isso, né? Eu tô vendo ali o desenho de uma cruz meio azulado, tem os móveis ali do tabernáculo para quem conhece, e uma figura de um homem, né, exposto na cruz, que seria ali Jesus, e o que que isso significa, né? Isso já respondendo assim de forma bem generalizada, essa é a estatura de Cristo, né? Porque nós estamos falando que o cristão precisa crescer. E aí eu te disse, algumas igrejas não ajudam as pessoas a crescerem. Crescer como? Crescer por onde? Qual é o caminho? Qual é o primeiro passo para o crescimento, né? Então, essa estatura, ela responde isso. Ela te ajuda nisso. Ela te dá o caminho
de como você crescer Passo a espiritualmente. passo ali Ela te dá pra... o passo a passo, ela te dá o método, né? Lá na igreja eu Exato. tenho usado muito esse termo, ela te dá o método do que fazer. Porque o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de cumprir uma tarefa, uma missão, ou algo que é dado para ele, quando existe um método de como fazer, né? É Uhum. claro que existem pessoas que vão desbravar, né? E vão depois deixar um legado, um caminho das pedras para as pessoas seguirem. Existe isso mesmo, isso aconteceu, né? Com a Uhum. irmã Hicks, na primeira parte a gente quase não fez menção do nome dela, né? Mas quem É porque estava fundou contando mais, da a irmã história da Hicks, nossa igreja, né? Que é a fundadora Da Christ Gospel da Church. Da primeira Christ igreja. Gospel da Church. que É, que a recebeu a denominação. mensagem do caminho É a crucificado. denominação que nós estamos ligados hoje. Ela é uma irmã, Berenice. Berenice Hicks. Berenice R. Hicks, Hicks. né? Que tem um nome ainda no meio ali. E ela recebeu de Deus essa revelação bíblica ao longo de muitos anos, né? Ela era de uma igreja nos Estados Unidos. E ela acabou recebendo essa revelação bíblica de Deus e fundou a igreja, né? E ela deixou esse legado que eu acabei de falar, esse desbravar ali e tudo. Ela deixou tudo isso em livros. Escreveu Miguel, vários livros, Vários, ela. eu diversos quero livros. só pontuar um negócio. Você falou sobre o crescimento, sobre o desespero para crescer. Certo. Porque Salomão ele já disse que é um tempo para todas as coisas, né? É o tempo Sim. de nascer e o tempo de morrer. Então, entre o tempo de nascer e o de morrer, você tem a possibilidade de crescer e não crescer. Porque você pode morrer assim que nasce, pode morrer sem nascer, né? No ventre, e morrer depois de muito tempo que você nasceu. Mas esse desespero pelo crescimento tem levado muitos líderes, muitas pessoas no Brasil a morrerem espiritualmente. Sim. É porque a preocupação deles é crescerem não em Cristo, mas Mas crescerem no cargo que eles têm, Ou o cargo que que eles eles estão recebem, vislumbrando, que eles né? estão deslumbrando. Então há um desespero. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu não vou citar nomes aqui, mas uma pessoa chegou em mim no ano de 2005, 2006. E praticamente ele falou para mim que ele tinha que ser consagrado ao cargo do presbitério, que eu tinha que ir lá levar ele para ser consagrado. Um desespero muito grande. E aí veio o quê? Veio a morte. Hoje ele não está na igreja mais. morte espiritual. É porque ele não estava preparado para aquilo. Então, o cargo eclesiástico, você tem que Sim. estar espiritualmente preparado para aquele cargo. É E essa base... preparação é no crescimento. Isso aí é basicamente o que o Kel falou aqui, né? Sobre atrofia, né? Sobre Ele Atrofia. atrofiar. atrofia. A pessoa começa a crescer ali por fora, mas não tem músculo para sustentar Ela tudo aquilo. precisa do alimento correto, né? Por isso que eu É, Isso. dei o exemplo da criança. Quando você é criança, sua mãe não te dá um alimento para um adulto. Uhum. da- Ela vai te oferecer um alimento infantil, materno. né? E ao longo da sua vida você vai recebendo o alimento correto. Então ali tem a estatura, né? Então a primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente é: tô acompanhando esse estudo de agora, não faço parte da igreja de vocês. Primeira coisa que que essa imagem representa, a estatura de Cristo. Por quê? Porque esse novo ser precisa crescer. E onde é que está essa receita para crescimento? Onde é que está isso, essa estatura? Onde que está registrado isso na Bíblia? Aí é o texto que eu fiz menção, né? A gente não conseguiu desenvolver a análise dele, mas nós vamos fazer isso agora. Efésios 4, do 8 até o 16. Efésios 4, do 8 ao 16. Aí a Bíblia diz assim, Marco, ó. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Aqui é uma clara referência acerca de Jesus na ressurreição. E aí Paulo está dizendo que quando Jesus subiu, ele distribuiu dons aos homens. Então algumas pessoas recebem dons, né? O alguns está mais para baixo ali, eu vou dar ênfase daqui a pouco. Mas algumas pessoas recebem esse dom. Agora, eu preciso fazer com que o meu espírito, esse novo ser meu, cresça até eu alcançar a estatura desse dom, até eu alcançar a maturidade para exercer esse dom. E ao longo da minha caminhada, eu preciso cumprir, eu preciso ter algumas experiências, principalmente espirituais, que vão fazer com que eu vou chegar nesse momento, vai fazer com que eu vou ter esse crescimento, né? E aperfeiçoar esse dom, né?
com o tempo. Sim, ele vai sendo aperfeiçoado. Aí ele diz, né, no 9, o que significa ele subiu, senão também que desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Aí o 11, ele vai explicar quais foram esses dons. Porque eu costumo falar isso lá na igreja às vezes. Quando você não entende um texto bíblico, você tem que fazer algumas perguntas para este texto, né? Por que está falando isso? De onde? Sobre quem? Como? Quando? Por quê? São algumas perguntas simples, muito simples, que vão te fazer ter uma compreensão muito grande do texto, Para abrir mais a para abrir mente. mais a mente. Então, no 8 ele fala assim, olha, Jesus distribuiu dons aos homens. Aí você pode se perguntar, mas quais foram esses dons? Aí no 11 ele explica. Aí ele diz, assim, ele designou os dons que ele distribuiu, né? Foram designados para alguns. Então não são todos que recebem os dons. E isso é uma crítica que eu faço às vezes, crítica no sentido de querer ajudar as pessoas, de que tem muitas igrejas e tem muitas pessoas que acham que elas são chamadas, que elas foram escolhidas, que ela tem o dom tal e ela precisa isso, precisa daquilo, ela precisa se desenvolver. E às vezes ela não tem aquele dom. Às vezes o inverso também é uma verdade. A igreja, na sua liderança, coloca alguém para exercer tal Determinado função dons. ligada a esses dons aqui, que ele vai esclarecer no 11, que a pessoa não tem o chamado para aquele dom. Ele não recebeu de Jesus. O dom é Jesus quem dá, é Jesus quem distribui. Não sou eu que olho e falo assim, Marco, você tem cara de profeta. Então você vai lá ter que ser profeta. Não sou eu que faço isso. Jesus distribuiu o dom. Ao longo da caminhada espiritual e o seu crescimento, você vai distribuindo o seu dom. Assim também na vida física. Por isso que eu vou voltar à questão da semelhança. Você vai crescendo, crescendo, chega uma certa idade, um certo momento, você olha e fala assim: poxa, eu nasci para isso. Eu nasci para ser engenheiro, isso me chama muita atenção. Eu nasci para ser. Ah, vou falar da minha, né? Nasci para ser contador, não é assim que as pessoas fazem? Sim. Então, ao longo da sua caminhada espiritual, Jesus vai te mostrar o seu dom. E se você atropela isso lá atrás, se você atropela, ou se a igreja da qual você está ligado faz você atropelar esse momento, você tem uma perca espiritual grande. Que às vezes você consegue reverter, às vezes não, né? Então, o texto diz, ele designou alguns, né? Alguns para quê? Alguns para apóstolos, os que são enviados, os missionários, aqueles que vão no campo, aqueles que fazem viagens, é estilo de Paulo. Paulo era um apóstolo, Paulo era um missionário, Paulo era pessoa que viajava, ele evangelizou um continente, né, naquele tempo. Outros para profetas, e aí são pessoas que são usadas com dons espirituais, são pessoas de oração, eu entendo aqui, são pessoas que são mais voltadas para o cumprimento desse tipo de dom, tá? Outros para evangelistas, aqueles que têm facilidade no evangelismo, aqueles que têm o dom, a Da dinâmica, palavra. a prática para Abordagem, evangelizar né? alguém. Hã? Para abordar as Para pessoas com o abordar as evangelho. pessoas, né? Jesus vai construindo isso neles ao longo da caminhada até eles alcançarem esse nível. E outros para pastores. Tem pessoas que já têm, você consegue identificar que ele tem um chamado pastoral desde muito cedo. É aquela pessoa que você olha e fala assim: poxa, você foi chamado para ser pastor de verdade. Né? Você tem aquele amor, você tem aquele cuidado. Algumas características vão sendo demonstradas, né? Uhum. De uma obra interior que vai sendo feita e exteriormente isso vai sendo mostrado. E a entrega também, E né? a entrega Daquele dom que também. recebe, você tem que entregar ele para Cristo, para que o Espírito de Deus E, venha exaltar Jesus através de e você. isso é muito natural. Quando isso é forçado, você percebe. Uhum. Né? E o último ele fala de mestre. Mestre está vinculado à questão de professor, aquela Ensinamento. pessoa que tem uma facilidade muito grande em ensinar, que parece que quando você ouve a pessoa, você fala assim, nossa, parece que ele abriu minha cabeça e colocou um negócio lá dentro, eu É o compreendi dom. 100%, né, do que ele falou. E às vezes eu escuto outras pessoas falarem e não entra A na minha mesma cabeça. Detalha coisa. muito, né? E às vezes é a dinâmica, é o dom que Deus dá, A né? maneira que fala. O último é Só o um mestre. minutinho. São experiências que a gente vai tendo ao longo do ministério, ao longo da nossa carreira. Eu conheço uma pessoa que ele é mestre, mestre. Ele é mestre, ele vai ensinar, você não tem como você não entender. E um tempo designaram ele para apacentar. Ele ficou 6 meses, não deu conta. O negócio Falou, dele é não, o ensinar. negócio não é apacentar, Porque o não, é dele é ensinar. professor, é mestre. Ele não é pastor para apacentar, ele é um mestre. Pastor é só o que apacenta.
Pastor não é cantor, não é pregador, pastor é quem está apacentando. Esse é pastor. Ele pode até exercer em algum momento esse tipo É, de atividade, né? Vamos Mas dizer assim. não é a Né? principal não é. que ele Não. foi chamado. O É. Billy Graham mesmo deu uma entrevista e disse que alguém queria ordenar ele a pastor e falou: não, eu não fui chamado para ser pastor, eu sou evangelista. Então, quando a pessoa tem essa consciência dentro dele, isso é o verdadeiro chamado e o verdadeiro que entende que o Isso. chamado dele no corpo é É. aquele. Só Eu não que posso atropelar o outro. vale bem lembrar que, às vezes, infelizmente, nem todo mundo tem essa Nem todo certeza, mundo, né? Tem aquela Ou essa dúvida. humildade. Atualmente, eu não vou citar porque não convém. Não convém. Atualmente, eu tô recebendo uma mensagem de alguém que tá, assim, muito deslumbrada com tudo que Deus tem feito, falando. E, assim, essa pessoa, ela não sabe exatamente como proceder, Uhum. né? Qual o caminho tomar, o que que eu faço, onde eu leio, o que eu tenho que fazer. Eu quero servir a Deus, mas será que eu tô preparado? Será aonde é meu lugar? O que eu vou fazer? Aonde eu vou ser enviado? Então, assim, são perguntas que aparecem principalmente para pessoas que estão aí, como você falou, a gente tem o termo como novo convertido, né? Que agora está sendo abordado como bebê de fé. Espiritual. Isso, bebê espiritual. Então, isso é muito importante, que essas pessoas, assim, ela não tem essa certeza. Ela assim, eu vou ser o quê? Eu vou ser só alguém do É, banco ou eu vou ser uma um pastora, um protagonista. pastor? Quem que eu vou ser? E uma Então, coisa interessante que tem que ser colocado também, Marca, é que muitas das vezes acontece e quando você começa a entrar no caminho crucificado, nessa mensagem, nesse estudo, que no final das contas é para você ter a natureza e a essência de Cristo, mas eu vou chegar lá ainda hoje, é que o seguinte, muitas pessoas, elas não conseguem entender que elas são um novo ser espiritual. E elas estão começando do zero. Elas ainda precisarão passar por alguns processos para aprender. E elas querem trazer algumas situações da vida secular, da vida profissional, da vida familiar, como algo que já serve para a vida espiritual. E em muitos casos, isso não é possível. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que alguém pregou para mim no domingo passado e naquele dia eu acreditei em Jesus. Entreguei minha vida para Jesus e acreditei em Jesus naquele dia, criei de todo o meu coração. E eu, na minha vida secular, eu sou contador, eu tenho graduação, pós-graduação nessa área. Aí muitas pessoas querem dizer o seguinte, não, mas eu tenho que ser respeitado porque eu tenho pós-graduação. Eu cheguei na igreja agora, mas eu tenho que ser respeitado por conta disso. Aí é que entra a questão do caminho crucificado, que ele te ensina até a humildade de que não. De que não importa o que você é. Até o pastor comentou sobre alguns exemplos do que a gente viu pessoalmente lá fora, né? Pessoas que... Milionários, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm muita grana e às vezes chega na igreja, é novo e tal, e quer mandar nas coisas, quer ordenar, quer ser aquilo, quer isso, aquilo. Por quê? Porque ele tem um patamar de vida financeiro poder diferente. aquisitivo maior. E não é assim. Não é assim. Em nenhum lugar do mundo é assim, cara. Em nenhum lugar do mundo é assim. Porque, nesse exemplo que eu tô te falando, a pessoa pode ter o dinheiro que for. E ela é nova, por exemplo. O pai é muito rico e tal, e o moleque lá tem 19 anos e é milionário. Se ele chegar numa faculdade, ele vai chegar mandando? Não, Ele vai chegar mostrando que é mais que o professor? não, Por que na igreja, às vezes, a gente quer fazer isso? exato. Você entende? Porque a impressão é que parece que a igreja não tem dono. Parece que é um lugar lá e tal, né? Então a gente entende isso pelo caminho crucificado, da humildade. Quando a gente vai aprendendo lá do início, que para entrar na porta os sumos sacerdotes se arrastavam de joelho para entrar, porque não tinha abertura, né? Então você vai entendendo que você precisa de humildade na chegada, na sua entrada, você precisa também ter humildade. Vai caminhando devagar, vai crescendo devagar, vai ouvindo com sabedoria essas pessoas que receberam esses dons, para que você também, em algum momento da sua vida espiritual, você vai alcançar alguma posição, porque Deus te deu o dom, não é porque eu mereço, não é porque eu aprendi com o pastor fulano de tal, não é porque o ciclano fez isso e aquilo comigo. Não. É porque eu recebi o dom, estou sendo aperfeiçoado, em algum momento eu vou crescer. Entende? Entendi. Mas vamos voltar pro texto. Aí ele diz, olha, ele distribuiu esses dons, né? Então uns foram chamados para apóstolos, outros foram designados a profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Cada um cumpre a sua função. Cada um cumpre a sua função no corpo. Cada um cumpre a sua função dentro da igreja. Aí o 12, ele vai mostrar o propósito. Volta aquelas perguntas que eu te falei. Que se torna fácil depois que você toma isso como uma premissa, se torna fácil você compreender o texto bíblico, né? É claro que a gente também crê na questão do Espírito Santo te iluminando sua mente, te revelando, as pessoas gostam desse termo, e te mostrando, e isso acontece, eu sou prova viva disso, eu já vivi isso, literalmente, né? De você olhar para um texto e não conseguir entender, e aí do nada você vem, puf, como você fala, gente, mas como que eu não vi isso aqui Tava escrito? aqui Tava na minha aqui, frente. eu li umas 15 vezes, mas o Espírito Santo iluminou sua mente naquele momento ali e te fez enxergar. Aí, a pergunta que vem, tá, distribuiu esses dons, mas pra quê? Qual o Pra que propósito? servem esses dons? Qual é o propósito desse dom? Jesus não faz nada aleatoriamente. Nada, absolutamente nada. Aí no 12 ele vem explicar o propósito. Eles foram designados a esses cargos, a essas posições, a esses dons, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Aqui é um dos pontos chaves desse versículo e da estatura de Cristo. É aonde as pessoas precisam entender também, as pessoas que já estão maduras, as pessoas que já alcançaram um nível espiritual mais elevado, porque existe esse nível espiritual, isso é aquilo que eu vou te falar, vou voltar naquela questão da semelhança, isso é em qualquer lugar que você vá, seja numa faculdade, seja na igreja, seja no seu trabalho, terão pessoas com níveis superior a você, isso é natural. Isso é natural, não tem como você correr disso. A igreja não seria diferente, o reino dos céus que é aqui na terra não seria diferente, né? Então, o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, essas pessoas, todas elas que receberam esses dons, ela tem como propósito aperfeiçoar as pessoas que vêm logo ali. Eu não vou colocar abaixo nem atrás, porque senão as pessoas vão levar para um tom Vem chegando, pejorativo, né, né? também. Mas para as pessoas que estão vindo ali, né? Vindo nessa caminhada, vindo nesse caminho. Então, o apóstolo, ele tem o propósito de aperfeiçoar os santos. O profeta também tem, o evangelista também, o pastor e o mestre, Mas, acredito que muito mais, né? Você fala aí das pessoas que vêm vindo, mas lembrando que essas pessoas que receberam o dom também passou Também por esse passaram por por esse isso. processo. caminho. Sim, Também sim, passou por esse sim. É por isso que processo. tem que nascer a questão da humildade. Elas precisam ser mais humildes do que aqueles que estão começando, porque às vezes o que está começando é meio arrogante. Não é assim, Isso. geralmente? Ah, o Geralmente. cara. Tem pessoas que têm esse perfil. Ah, não, eu já sei, você tá querendo me ensinar um negócio. Não, eu já tô sabendo. Não, mas você começou agora, calma, né? Ainda mais se ele vinha de uma escala que já tinha uma representação. Eu comentei sobre isso Ah, comentou, né? enquanto Então, for pois ao é. Aí banheiro. ele chega e quer impor aquilo que ele é lá fora Eu no comentei sobre, reino. Exatamente, eu foi E o comentei sobre exatamente o reino que eu de ia falar. Deus é ele que coloca, ele isso. que representa você, ele E, que fala. e- e aí, nesse momento, esses que estão mais desenvolvidos espiritualmente, já chegando numa madurez, eles obrigatoriamente, se a pessoa não tem essa característica, Marco, ele ainda não chegou. Ele ainda não chegou. Ele precisa ter humildade, simplicidade, e ele precisa ter o senso de cuidado. De que se ele chegou, ele precisa também, como propósito, fazer com que outros cheguem. Se ele não tem a característica da humildade, e se ele nega a ensinar, se ele nega a passar conhecimento, é um grande sinal que ele ainda não chegou em um nível espiritual mais avançado. Porque todas as pessoas que chegam nesse nível, eles entendem que eles precisam se doar para as pessoas. Pega Paulo, que nós estamos fazendo menção aqui. E a Bíblia também vai citar, pastor Kel, que Deus está com a mão estendida. Então, sempre eu ensino às pessoas o seguinte: quando Deus te sobe um degrau, você tem que estar mais inclinado com a mão para Essa ajudar visão os é outros a interessante. seguir. Isso. Agora, Sempre eu ensinei isso. Falei, olha, se Deus te colocou num patamar mais alto, é porque Ele quer usar você para trazer outra pessoa. Outra mas pessoa. pega Paulo Né? para você ver como exemplo. Ele tinha uma humildade, uma simplicidade muito grande. Ele chega a chamar Timóteo de filho. Ele gera Onésimo na prisão. A humildade e a simplicidade dele era muito grande de Com dor de passar parto, para as né? pessoas o que ele já tinha recebido. Ele, como apóstolo, ele recebeu esse dom de Jesus, Jesus distribuiu esse dom na vida dele, e ele entendeu que o propósito agora precisa aperfeiçoar os que estão vindo ali. Por que disso? Porque a igreja, já ouviu o termo de que a igreja é um organismo vivo? Isso. Uhum.
Na E a, igreja. e a igreja inclusive, só né? vai. E a igreja, ela só é um organismo vivo porque as coisas estão passando de pessoas para Pra pessoas. Se pessoas. você trava em você, eu travo em mim, meu pai trava nele, Acabou. e nós três morremos, morreu, acabou. Então, a pessoa que não entendeu isso ainda, ela ainda precisa ser trabalhada espiritualmente para É. ela crescer. Foi por isso que Jesus trouxe o ensinamento aos discípulos, trouxe o crescimento, eles É. cresceram, ele morreu a morte física, né? E eles deram continuidade. Ele O iniciou o líder crescimento, né? é aquele que gera líder, Ou seja, né? Não tem como. é automático. Se você Automático. Sim. cresce espiritualmente, o desejo de ensinar Ele é instantâneo. é Vamos, instantâneo, vamos é falar sobre a natural. irmã Hicks, É que nós natural. falamos aquele dia. A irmã Hicks, ela gerou vários líderes na Ela igreja. poderia ter guardado essa mensagem para ela. Entendeu? Né? Então a irmã Hicks, Não ela foi poderia? uma líder que gerou líder. Para você ver que quando ela partiu, que Deus o chamou, que ela morreu, o que eles fizeram? Fizeram uma reunião para ver qual líder que estava lá que ia assumir a liderança. Então, porque não era só um líder, tinha vários líderes. Tinha vários. Então, o líder que tem o que Deus dá esse dom em qualquer área, do apostolado, do profeta, do pastor, do evangelista, do mestre, e ele não gera um líder para assumir o lugar dele, porque na igreja eu tenho que contar que alguém vai assumir o meu lugar. Sim. Eu já tenho que ter isso em mente. O crente, o obreiro espiritual, ele nunca guarda as coisas para ele. Ele sempre está investindo em alguém. Sim. E é interessante que, rapidão, Kevin, que mais uma vez é aquilo que o Kel falou, né? É semelhante, né? Semelhante. Semelhante. Na nossa vida profissional é assim. É semelhante, Se é. a gente não prepara uma pessoa ali para Surpresa assumir um quebra. momento Por ou que que, outro, por que não que dá. muitas empresas quebram quando o fundador morre? O patriarca ali. Porque Justamente. ninguém da família foi ensinado. Por que que muitos ministérios fecham ou entram em pânico, fica destruído? Por quê? O líder daquele ministério não Não preparou gerou alguém. E aquelas pessoas que estão ali, quando o líder morre, vira uma disputa e uma facção, divide tudo. Por quê? Porque não cresceram espiritualmente. Tem 20 anos que pastoreia, 20 anos que prega e Exatamente. não cresceu. Mas não cresceram, né? É. Aí, o versículo vai fechar exatamente no que nós estamos comentando aqui, ó. O versículo fecha assim, ó, depois da aperfeiçoar os santos, né? Aí ele fala, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, para que o corpo de Cristo cresça. O corpo de Cristo é quem? A A igreja. igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte: essas pessoas receberam esses dons com o propósito de aperfeiçoar outros para que o corpo de Cristo vá crescendo, para que o corpo de Cristo vá sendo edificado, né? A estatura tá ali, ó, né? Nós vamos chegar aqui na estatura aqui agora no 13, porque tem um propósito e tem um objetivo para o qual essas pessoas receberam esses dons. Aí o 13 explica o objetivo, o 12 explicou o propósito. O 13 vai explicar o objetivo. Aí qual é o objetivo? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. A medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, a plenitude, o ápice, o tamanho maior da plenitude de Cristo é a cabeça dele. É a cabeça dele. É por isso que a estatura começa dos pés e vai até a cabeça. Ali é a estatura de Cristo. Ou seja, o cristão, né, o cristão espiritual, ele precisa entender que ele tem uma estatura para ele chegar, ele tem um ápice, ele tem um lugar para ele chegar espiritualmente. E não é aleatoriamente. Eu virei um cristão e agora eu faço que, não, você fica aí, vai viver sua vida aí, vai aprendendo na igreja aí o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João. Muitas igrejas não são assim. Sim. É uma crítica, infelizmente, né? Eu falo isso com o coração assim meio que temoroso, mas é assim. Muitas igrejas, infelizmente, muitos líderes não sabem dar crescimento, não sabem dar a regra para a receita, melhor dizendo, eu falei regra, né? A receita para aquele cristão crescer. E aí ele vai Aquele crescendo bebê que tá aleatoriamente. nascendo, né? Ele vai crescendo aleatoriamente, ele não sabe direito, uma hora ele come uma comida muito forte, passa mal. Não era o momento dele comer aquela comida. Eu, particularmente, quando iniciei a minha, vamos dizer, caminhada evangelística, a minha caminhada, eu não tive isso. Vou deixar na estatura Eu mesmo. não tive uma pessoa para virar e falar assim: olha, Marco, o caminho é esse aqui, ó. Você vai seguir isso aqui, começa aqui, lê aqui, depois ali. Eu não tive isso. Eu acho que do meu tempo, assim, que eu conheço, poucas pessoas tiveram. Uhum. Então isso é muito importante, porque Demais. eu creio que se eu tivesse tido isso naquele tempo, hoje eu tô o quê? 5 anos, mas
aproximadamente 5 anos aí na igreja, 6 anos, eu creio que eu teria crescido Mais, muito, né? muito mais Sim, espiritualmente. sim. Justamente por isso. Aí ele fala, olha, até que alcancemos a maturidade, ou seja, espiritualmente também existe uma maturidade. Lembra da semelhança que eu coloquei? A semelhança do homem natural, o homem não chega numa maturidade, né? Tanto intelectual quanto física. Fisicamente você não vai crescer mais, né? Pra cima não, né? A gente cresce pros Pros ladinhos ali. lados, né? Mas pra cima não. Intelectualmente também, né? Não chega um momento que as pessoas viram e falam assim, olha, nossa, agora ele é uma pessoa madura. Por quê? Por A conta das cabeça dele hoje é decisões, outra, né? por conta da sabedoria. Aí a gente vai retornar lá em Provérbios, né? Te ensina a ser sábio, te ensina a ter conhecimento, né? Então, as pessoas olham e falam assim, nossa, tomou uma atitude perante uma situação, mostra o quê? Que ele é uma pessoa madura. Madura. E espiritualmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem pessoas que você olha e fala assim: nossa, mas como que o fulano tem 20 anos de igreja e ele tomou uma atitude ridícula dessa? É porque ele tem 20 anos de igreja, mas ele não tem 20 anos de vida espiritual. Ele não aprendeu. Quem sabe ele ainda é um adolescente, porque a fase da adolescência é difícil, né? Né? A fase da adolescência, É eu tô falando a, de forma natural, é a física. fase que eu Mas sei que É a eu fase que você é semelhante ao rebelde, espiritual. é a fase que você, né, eu não nossa, não preciso, eu já preciso tenho. disso, mãe, pai, vocês são isso, vocês são aquilo e tal. E às vezes o cristão, ele parou naquela fase ali da adolescência, ele não desenvolveu mais, né? Não deram para ele a comida, né, na dose certa, da forma certa, não ensinaram para ele isso. E o que Paulo está falando aqui claramente é sobre crescimento. Ou seja, aperfeiçoar os santos até que eles alcancem uma maturidade. Ele está falando de crescimento. Você começou aqui por baixo, você vai sendo edificado, essas pessoas vão te ajudando, você vai crescendo, 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 até chegar um momento em que você espiritualmente é maduro. Isso. Essa é a grande. Esse é o grande cerne da mensagem do caminho crucificado. Principal. Agora, Depois você me dá um minutinho, por atingindo favor. a plenitude de De Cristo. De Cristo. Cristo. Aí vem uma outra pergunta Começa a simples. pensar como Cristo. Aí vem uma outra pergunta simples. Cara, beleza, entendi. Preciso crescer espiritualmente. Hoje eu sou um bebê, beleza. Agora, preciso alcançar a maturidade de Cristo. Preciso alcançar a cabeça de Cristo, o tamanho de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Crescer até você alcançar o tamanho de Cristo. Qual era o tamanho de Cristo? Fisicamente falando, ele foi exposto na Cruz. cruz. Ali você enxerga Jesus exposto. Ali dava para você ter a medida dele, do tamanho dele. Porque foi exposto tanto na vertical quanto na horizontal, 100% dos braços até as pernas. Ok. Se Jesus foi exposto na cruz eu consigo enxergar o tamanho dele, né? Porque ele foi exposto lá. Só que o que Paulo está falando aqui é um pouco mais profundo. Porque se eu preciso crescer a estatura de Cristo e ele foi exposto na cruz, qual em outro lugar da Bíblia eu vou enxergar isso? Aí foi a grande revelação que Deus deu para a irmã Hicks, lá no tabernáculo. Depois eu quero falar sobre o bebê. Tá? O tabernáculo, ele foi montado em forma de cruz. Porque tem muitas pessoas que... Algumas pessoas têm esse conhecimento, tá, Marco? Isso não é nada tão novo assim. Mas não é muito falado, não é muito ensinado nas igrejas do Brasil. Quando você lê o livro do Êxodo ali, que foi o livro aonde teve toda a questão da montagem do tabernáculo, você consegue enxergar que o passo a passo que Deus foi dando para Moisés, no sentido de posicionar os móveis foram posicionados em forma de cruz. O primeiro ali da estatura é o altar de holocausto. Aí Deus disse: olha, logo à frente você vai colocar a bacia, ou a pia, né? Ou o lavacro, dependendo da tradução bíblica. Pode ser um desses três. À frente, dentro do lugar santo, ao centro você vai colocar o altar de ouro, que vai ter o incenso. À esquerda você vai colocar o candelabro. À direita do altar de ouro você vai colocar a mesa dos 12 pães e do incenso puro. E
saindo do lugar santo, dentro do Santo dos Santos, você só vai ter na mesma direção a Arca da Aliança. Então, se eu tiro aquela imagem de Jesus por trás ali, você tem categoricamente todo o tabernáculo em forma de cruz. Forma de cruz. E aí é que Deus deu para ela uma grande revelação de que lá no tabernáculo eu também tenho Jesus exposto, porque se ele foi exposto numa cruz e lá tem a forma de cruz, Jesus também está lá. E aí para quem estuda mais da Bíblia, vai entender que a Bíblia fala de linguagens figuradas, né? Também. E a Bíblia também fala de tipologia. E não só da linguagem literal. O tabernáculo, né? Os meninos até mudaram ali a figura, até interessante, né? Que é uma outra forma ali do tabernáculo do Antigo Testamento e de Moisés. Dentro ali daquela cobertura tinha o lugar santo e o santo dos santos. Essa figura que está aí, ó, todo esse empreendimento, tudo que está aí, Marco, aponta para Jesus. Tudo, os mínimos detalhes. Ou aponta para Jesus, ou aponta para a igreja de Jesus. Tudo, tudo. Tudo em detalhes. Tudo em detalhes aponta para Jesus. O tabernáculo era um tipo de Cristo, porque o tabernáculo era o lugar onde eles cultuavam. Ali era o culto deles. Ali era a adoração deles. Isso chama templo, né? Então, o tabernáculo era onde eles caminhavam todos os dias, caminhavam para o sacrifício, caminhavam para o lavacro, entravam dentro do lugar santo, entravam no Santo dos Santos do sumo sacerdote uma vez por ano. Era o culto deles. Você consegue entender? Muito forte. E se o tabernáculo é um tipo de Cristo, porque aponta para Cristo, o tabernáculo fala de Cristo, os móveis em forma de cruz também vão falar sobre Jesus. Tem 5 pontos aqui que eu anotei para explicar para os irmãos por que a gente estuda tabernáculo. Daqui a pouco eu vou chegar lá na questão do tabernáculo. E um deles é que se o tabernáculo é um tipo de Cristo, apontava para Cristo, eu preciso estudar sobre o tabernáculo. Porque ele vai me ensinar sobre Jesus. Se Moisés foi um tipo de Cristo e Moisés foi, eu preciso estudar sobre Moisés. Porque ele vai me ensinar algo sobre Jesus. Para ficar Agora, mais próximo. Para ficar mais próximo. Por quê? Porque é o seguinte. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio manifestado em carne. Paulo está dizendo que eu preciso crescer a estatura dele. Só que não é a estatura física. Espiritual. Aquela estatura física ali só tá para representar e mostrar que de fato tem um sinal de cruz e tal, né? Mas aquela figura de Jesus lá atrás é algo, não é sem sentido, mas assim, é algo só para completar a ilustração, entende? Agora, Paulo tá dizendo assim, você precisa crescer a estatura de Jesus. E ele tá falando uma linguagem espiritual. Agora, como que eu vou aprender sobre o Jesus espiritual, sendo que ele veio em carne? Sendo que ele veio físico, ele já foi embora. Literalmente em carne, ele não está aqui hoje. Ele está espiritualmente, porque ele diz onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei e tudo. O Espírito Santo está aqui com a gente hoje e tudo, né? Aí vem a grande questão, né? Como eu vou crescer em Jesus, sendo que ele não está aqui hoje mais fisicamente? É através das tipologias, é através dos tipos, é através do que a Bíblia revela sobre ele. E o tabernáculo, ele vai apresentar Jesus, ele vai apontar para Jesus. E a Bíblia destinou vários capítulos do Êxodo, Deus destinou vários capítulos da Bíblia só para tratar do assunto do tabernáculo que aponta para Cristo. Então o cristão que quer aprender de Bíblia, isso precisa chamar a atenção dele. Poxa, mas são muitos capítulos que falam de um assunto só. Tem que ter algo que fala sobre aqui. É um ênfase muito grande. Sim, né? Tipifica Cristo. Aí é que eu tenho que aprender mesmo. Aí é que eu tenho que entrar pra dentro. E foi isso que Deus fez com a irmã Hicks. Olha, vá por aqui que você vai encontrar a estatura do meu filho espiritual. Porque o cristão que vai crescendo espiritualmente, obrigatoriamente, está alinhado, está atrelado a ele, intrinsecamente ligado a ele, a natureza e a essência de Jesus.
Quando Jesus veio de forma carnal, voltando lá no que eu tinha comentado, os discípulos que andaram com ele pegaram um pouco dessa natureza e dessa essência. Pegaram um pouco disso. Ao longo da caminhada dele, de vida mesmo, né? Eles foram pegando mais, mas eles conseguiram absorver um pouco disso. Tanto é, até fisicamente, que tanto é quando Jesus é preso, e aí Jesus fala pra Pedro, né? Você vai me negar 3 vezes. Ele fala, não, vou não, tá. Aí tem aquele episódio, uma mulher chega diante de Pedro e fala pra ele, né? Rapaz, mas você não é um deles? Não, não sou não. Ela Não, afirmou que ele era. não, então, você é um deles, né? Aí ele fala assim, não, não sou. Aí ele diz, nossa, mas a sua aparência é dele, né? Você parece com ele. Suas roupas, sua fala. Aí ele começa a falar com ela e ela, não sua aparência, mas você fala igual ele. Então ele pegou, ele absorveu ali essas questões naturais e espirituais também. Então, intrinsecamente, o cristão que vai crescendo espiritualmente, ele tem a natureza e a essência espiritual de Jesus. Ele vai cada vez se parecer mais. Ele vai cada vez se parecer mais. O próprio Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só que Jesus viveu na Terra há quanto tempo? No seu ministério? 33 anos. O ministério 3 foi anos e 3 meio. anos. 3 anos e meio. Até os 30 anos ele não tinha revelado ainda. Então, se você analisar, 3 anos e meio é muito e é pouco. É muito para quem estava muito próximo. E é pouco para nós, por exemplo. Você concorda? Raquel, Porque os evangelhos resumiram. Os evangelhos é um resuminho da história de Jesus. O próprio apóstolo João diz isso. Ele diz lá no último versículo do evangelho, ele diz, rapaz, se eu fosse contar tudo que Jesus fez aqui, ia faltar folha. Ia faltar folha no mundo, não dava para contar. Então foi um pequeno retrato que Jesus fez. Então, para crescer espiritualmente, eu preciso conhecer a essência e a natureza espiritual de Jesus. Eu preciso crescer a estatura dele, mas a estatura espiritual. E essa estatura espiritual está revelada no tabernáculo, nos móveis do tabernáculo. Porque tudo que está lá aponta, mostra Jesus. Isso é impressionante. eu quero voltar naquela quando a criança nasce, o bebê nasce no Evangelho. Porque a maioria das vezes, as pessoas, porque cuidar de um bebê não é fácil. Não é fácil. Então, a maioria, hoje, nós vivemos isso na vida real, que a maioria dos pais terceiriza esse cuidado. É isso? A maioria. Não é porque muitos podem estar com o filho, mas mesmo assim terceiriza. Porque para nós cuidar de um bebê, nós vamos de ter tempo disponível. Paciência. E sempre voltar ao mesmo erro dele. Bebê da birra. Assim é o bebê espiritual. Por isso que Paulo falou que Onésimo, ele gerou na prisão e sentiu a dor de parto. Porque você pega o bebê, põe tudo para ele, ensina ele, passa um pouquinho, ele volta a fazer a mesma coisa errada. Então, esse tempo, essa paciência, só pastor que tem. Evangelista não tem, missionário não tem, é o pastor, por causa do amor. Por causa desse amor. Por causa do dom, né? O dom que ele tem que de ele amar, recebeu. que ele recebeu, então ele tem que cuidar. Então, cuidar de uma criança não é a mesma coisa que você cuidar de uma pessoa adulta. Uma pessoa adulta, uma mãe só. Alimenta Criança, só. não, precisa né? de um pouco de atenção a mais. Isso, então aqui, quando nós falamos de crescimento, esse bebê precisa ser bem cuidado naquela fase dele de bebê, para quando ele crescer, a própria Esse é palavra um cuidado diz isso. mesmo que quem recebe o dom tem que ter, né? A própria palavra diz, ó, ensino a criança no caminho, não é o caminho, no caminho que deve andar. Então, quando Deus me deu a oportunidade de cuidar daqueles bebês que era espiritualmente e fisicamente também, que hoje um é o pastor Kelvin, ele lembra do cuidado que eu tinha, do zelo, da correção. Então é isso aí. Nós precisamos, o pastor precisa ter isso. E pegando o gancho do senhor aí, só falando sobre amor, até puxei aqui em 1 Coríntios 13, lá no versículo 11, fala assim, ó, quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Isso pode ser levado para físico quanto espiritual. É aquilo que eu te falei. Agora, só voltando um pouquinho do tabernáculo, porque nós vamos fazer um estudo muito profundo sobre o tabernáculo. Por isso que eu quero dar essa ênfase na introdução de que o tabernáculo era Jesus. Porque o culto deles a Deus era dentro do tabernáculo. Então eles estavam cultuando em Jesus ali.
porque tudo apontava para Jesus. E isso é tão forte e é tão assim real, Marco, que quando você vai analisar e estudar o livro do Êxodo, Deus, ele não deixou Moisés estabelecer e escolher absolutamente nada. Tudo foi ele. Moisés não teve influência de escolher nada, nem as cores. O vermelho, o branco, o azul celeste e o roxo, que tá ali na porta, por exemplo, e também tem na porta lá Na do, entrada do do lugar santo e na porta de entrada. Que também cada cor tem um significado. Isso, porque isso aponta para os evangelhos. Nada, nós vamos estudar sobre isso no profundo. Nada disso Moisés teve a oportunidade de escolher. De optar. Nada. Deus falou nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Por quê? Porque era acerca do filho dele que ele estava falando. Tudo isso apontava para Jesus. Eles não conseguiram compreender. Todos os móveis apontavam para Jesus ou para a sua igreja. O entorno de branco aponta para as vestes brancas que a igreja vai receber no Apocalipse. Vestes brancas, túnicas brancas e linho fino branco. Tudo aí apontava para Jesus ou para a sua igreja. Então é por isso que Moisés não pôde escolher absolutamente Não nada. interferiu, né? Nada. E Nada. só para um ênfase aqui, o pessoal, para todo mundo que está acompanhando, eu vou deixar aqui embaixo ou e na descrição também as referências bíblicas para tudo isso, para que Sim. todo mundo vai lá, acompanha mediante a Bíblia, para Uhum. ficar um negócio bem, para todo mundo entender certinho. Agora, por que é caminho crucificado, né? Por que é caminho crucificado? Eu vou explicar isso mais para frente de uma forma mais categórica, mas vem de Mateus 16, 24 também, né? Você consegue só colocar a estatura para mim, por favor? Pedir os meninos que estão ajudando a gente aqui para colocar a imagem da estatura ali. Por que é caminho crucificado, né? Caminho de cruz. Eu vou dar a primeira resposta agora, né? Depois eu quero explicar nos detalhes ali sobre isso. Mas por quê? Porque Jesus nos chamou para caminhar com ele. Quando eu olho a Bíblia aqui, ó, em Mateus 16, 24, esse é um versículo muito conhecido, mas muitas pessoas não conseguem compreender a grandeza desse versículo ou o que de fato ele está querendo falar, né? Mateus 16, 24 aqui, ó, é aquele versículo muito conhecido, né, de todo mundo. Que Jesus vem e diz assim, ó. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então Jesus chama a pessoa para caminhar aqui. Literalmente ele chama a pessoa para caminhar. E aqui é o start da vida espiritual, do bebê espiritual. Eu só vou crescer espiritualmente ao ponto que eu começo a caminhar com Jesus. Porque claramente, nitidamente, ele está te chamando para caminhar com ele. E aí vem aquela pergunta: caminhar por onde? Qual que é o caminho? Por onde que eu vou? Qual o objetivo? Porque ele só diz assim, ó, vem caminhar comigo. Mas ele não fala assim, olha, aí no caminhar comigo, nós vamos pegar ali a rua, nós vamos virar à direita, nós vamos virar à esquerda, você vai ter que fazer isso, você vai ter que comer isso, você vai ter que ser assim, você vai ter que ser assado. Ao longo dos evangelhos, ele vai dando algumas dicas. Mas revelado mesmo, toda essa essência, toda essa natureza, porque quando ele está chamando para caminhar, ele está falando também de justiça, de retidão. Caminho também na Bíblia fala sobre isso. Então, aprender dele a ser reto e ser justo, aprender a ser humilde como ele, ter a natureza dele, ter a essência dele. Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Estou aprendendo a ser imitador dele. Eu quero imitar ele. Eu quero ser como ele. Eu quero ter essa essência, essa natureza que ele tinha. E é isso que Jesus está falando claramente aqui. Aí quando a gente vai para João 14. Sim. João 14, 6. Não é? Não é isso? João 14, 6. Ele dá mais uma receita do que seria esse caminho. Aqui é claro e misterioso ao mesmo tempo. Parece paradoxal, né? Como é que um negócio é claro e mistério ao mesmo tempo, né?
né? É estranho isso. Mas, ó, João 14,6 ele diz assim, ó. Assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho. Lá em Mateus 16:24 ele diz, olha, você quer andar comigo? Então, Siga. a regra é o seguinte, vai lá, tal, toma sua cruz e vambora, vamos caminhar. Mas ele não diz qual é o caminho. Uhum. Agora aqui ele fala qual é o caminho. Ele diz, eu sou. Ele não disse assim, ó, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Vem comigo que você vai saber o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. E as pessoas não entenderam que, de fato, o que ele estava falando é que, literalmente, nós temos que caminhar em cima dele. Por ele. Nós temos que caminhar em cima dele para aprender dele. Quanto mais eu caminho em cima de Jesus, nos passos de Jesus, no ser espiritual que é Jesus, mais eu absorvo a natureza e a essência dele e mais eu cresço espiritualmente. Porque a natureza adâmica, ela cresce de uma forma. A natureza do novo coração em Cristo, ela cresce de uma outra forma. A natureza adâmica, ela cresce porque essa natureza, ela faz a vontade da carne. E a vontade da carne, ela é movida por quem? Pelo diabo. Lá no Gênesis, Deus disse assim, olha, e tu? Porque a serpente também cresceu espiritualmente. Ela nasce como serpente no Gênesis e morre como dragão no Apocalipse. Ela também teve as suas fases e os seus níveis espirituais, a sua estatura. Isso é interessantíssimo. E como que ela cresce? E aí Deus disse assim, ó, e tu se alimentarás do quê? Do pó da Do terra. pó da terra. E quem é o pó da terra? Nossa. O homem. A natureza carnal, adâmica, é que alimenta o diabo. Pecado. É que alimenta ele espiritualmente. Quanto mais eu peco, mais o diabo se alimenta. E quanto mais eu cresço espiritualmente, aprendendo da estatura e aprendendo espiritualmente de Jesus, mais o ser que Jesus me deu, o espírito que Jesus me deu, cresce. Você entendeu? Uhum. A santidade Magnífico. traz É o por isso que crescimento do Paulo Espírito diz Santo. lá, né, em Gálatas 5, quando ele vai falar sobre as obras da carne, a obra do Espírito, ele fala, quando eu vou comentar sobre esse assunto, eu sempre faço referência a esse texto, porque ele é muito claro. Ele diz, olha, a carne e o espírito, eles brigam, eles se degladeiam ali. Há uma luta espiritual muito grande. Ora eu faço a obra da carne, a vontade da carne, e eu alimento o diabo. Ora eu faço a vontade do espírito. E aí eu consigo sobressair, eu estou fazendo a vontade de Deus. Quanto mais eu conheço de Jesus e quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu faço esse crer aparecer, esse ser aparecer, esse espírito aparecer, e menos o espírito que veio de Adão, dessa natureza carnal, diminui. Tem. Separem, tem um texto aqui. Tô pegando ele porque Certo. é grande. Deixa eu só pegar aqui. Cadê o texto? Separei ele. Tá aqui. É Romanos 7. Basicamente isso aqui, ó. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, Esse texto é porquanto fantástico. o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Então, Ele estava falando Paulo, nitidamente da parte carnal da dele, parte carnal, da parte exatamente. carnal que é forte às vezes. Todo cristão passa por isso, é porque às vezes a pessoa acha que o cristão ele é intocável, inabalável, né? Tem algumas igrejas que pregam isso é intocável, o diabo não Nada vai toca em você e acontecer. tal. Leva muito pro âmbito físico, né? Uhum. E a gente tem aprendido que a vida do cristão se baseia simplesmente no espiritual. Tanto é que na nossa igreja a gente prioriza muito sobre essas questões de pregação, porque a palavra que a gente leva é espiritual para fazer o seu espírito crescer. E não as coisas da carne, não as coisas da vida, não as coisas do mundo, e não as coisas aleatórias, mas sim o que é espiritual. E aí, Marco, voltando pro texto, ele diz: eu sou o caminho. Você tem que caminhar em mim. Você precisa caminhar em mim, né? Eu sou o caminho. Aí ele vai e complementa dizendo: a verdade e a vida. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso caminhar em Cristo. Cristo foi exposto na cruz. Os móveis foram montados em forma de cruz. E se eu preciso caminhar em Cristo, eu preciso também caminhar em um caminho crucificado.
Porque ele mesmo diz também, você tem que tomar a sua cruz e andar. Então eu preciso andar num caminho crucificado. E cada móvel desse, cada passo que eu dou no caminho dessa cruz, mais eu aprendo espiritualmente, mais eu cresço. Esse é um dos motivos de chamar caminho crucificado, né? Aí ele diz, eu sou o caminho e também a verdade. Eu sou a verdade. Então, quando eu ando no caminho que é ele, eu encontro a verdade. Não há como você andar em Jesus e não encontrar a verdade. Porque ele é a verdade. E se você está andando nele, se você está caminhando nele, se você está fazendo dele o seu caminho, você vai encontrar essa verdade. E aí depois ele fala, e há vida. Então quando eu ando por esse caminho, que é ali da estatura, eu encontro a verdade e quando eu chego lá no final, na plenitude, lá em cima, eu encontro a vida. Por quê? Falando um pouco de tabernáculo, nós vamos entrar muito nesse assunto aí ao longo das séries aí de estudos. A vida representa Deus, só estava lá dentro do Santo dos Santos, que é onde está a cabeça de Jesus. A plenitude, a maturidade está lá dentro do Santo dos Santos. E Deus só falava por lá. Deus não falava pelo holocausto, Deus não falava pelo lavacro, Deus não falava pelo candelabro. Só pelo Santo dos Santos, de cima da tampa do propiciatório, é que Deus falava. Então, se Deus é a vida, se Deus é a vida está no Santo dos Santos, a vida está na cabeça de Jesus, eu preciso caminhar por esse Jesus, tomar esse caminho em formato de cruz, encontrar essa verdade e encontrando essa verdade, Eu acho a vida. eu encontro a vida. Amém. Isso é Glória a Deus. tremendo. E interessante que nos móveis do tabernáculo ali, o primeiro móvel que foi colocado, que Deus ordenou a Moisés, não foi o holocausto que está lá na porta. Foi a Arca da Aliança. Foi de cima para baixo. Foi de cima para baixo o caminho. Ele reconstruiu a ponte. Aí Paulo diz no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19 ali, ele diz que Deus reconciliou com ele mesmo a humanidade. Ele que tomou a atitude de refazer o caminho. Ele que tomou a atitude de refazer a ponte entre ele e o homem. Porque quem pecou foi o Por um homem, erro quem que o quebrou foi o homem homem, teve. a aliança. E Não me- foi ele. E ele é tão humilde que ele poderia muito bem ter começado lá pelo holocausto. Não, vou começar aqui porque em sinal que foi você que desfez. Ele diz, não, eu vou começar por mim. Vai começar daqui pra lá e não de lá pra cá. Forte. Isso é muito lindo. Sensacional. Sensacional. Isso é tremendo, assim. Aí Sabe? ele diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Isso, Sim, aí nós vamos aprendendo com esse ser espiritual que é Jesus. Volto a dizer, porque aqui ele veio manifestado em carne. Ele ensinou muita coisa, sim. Mas a essência e a natureza dele estava revelada já no tabernáculo. E por que os israelitas não conseguiram identificar isso? Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, revela. Por falta de fé. Se tivesse um pouquinho Eles mais não de tiveram fé. fé. Porque para eles era um trabalho diário. Era eu ir lá, acender o fogo. Ficou meio que automático. Era eu ir lá e matar o cordeiro. Eu entrar lá e. Ah, tá faltando a mesa dos 12 pães. Sempre tem que ter 12 pães, então tem que colocar aqui, tem que repor o O pão. interessante é que naquele tempo toda criança, né, quando atingia uma certa idade, Uhum. sabia isso de cor e salteado, né? Sim. Sabia Sim. detalhe por detalhe Sim. e ainda assim não conseguiu ver tudo isso, Sim. né? Aí as pessoas podem se perguntar assim, né? Mas por que eu devo estudar tabernáculo? A coisa lá do Antigo Testamento, esse negócio já foi 4.000 anos atrás, não faz sentido hoje. Faz total sentido. Total sentido. Algumas coisas eu já falei aqui, né? Que é os 5 pontos que eu queria falar aqui, mas eu vou passar bem rápido aqui pra gente finalizar. Primeiro, porque a figura de Cristo aponta para Cristo, é um tipo de Cristo. Se é um tipo de Cristo, eu preciso estudar. Se eu creio em Jesus, eu preciso aprender com todas as fontes que falam sobre Jesus. E não só os 4 evangelhos. Não só os 4 evangelhos. Aprendo com os 4 evangelhos? Demais. Mas tudo na Bíblia que fala sobre Cristo, aponta sobre Cristo, eu preciso analisar, eu preciso estudar. Segundo ponto. Porque Moisés, né? Porque Jesus disse que Moisés escreveu sobre ele. Aí esse texto eu queria ler bem rápido, porque aqui também é no Evangelho de João. Evangelho de João 5. 46 e 47. Aqui é Jesus falando.
João 5, 46 e 47. Ele diz assim, ó, todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Agora, olha o que ele diz no 47, Marcos. Ele diz, mas se não credes em seus escritos, os escritos de quem? Moisés. De Moisés, como crereis em minhas palavras? Tem muita gente que descarta o Antigo Testamento. Não, isso é para israelita. Primeiro que Jesus nunca dividiu a Bíblia. Quem dividiu em Antigo e Novo Testamento, em Antiga e Nova Aliança, foi Paulo. Não estou dizendo que Paulo está errado. Ele só fez uma divisão. Olha, isso aqui é a Antiga Aliança, que foi para Israel, e essa é a Nova Aliança, que é em Cristo. Tudo certo, não tem problema algum. Mas Jesus nunca fez essa diferenciação. Você pode pegar nas referências aí. Jesus fala assim, olha, as Escrituras. Jesus fala assim, olha, lê Moisés. Toda a Escritura. Paulo vai dizer a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e é capaz de ensinar, de exortar, disso e daquilo, orientar. Aí Jesus vem e fala assim, olha, Moisés escreveu a meu respeito. Então vocês precisam olhar para o que Moisés escreveu. Por quê? Se vocês não acreditarem no que Moisés escreveu, como que vocês vão acreditar em mim? É impossível. É impossível. Agora, eu te faço uma pergunta para todo mundo aqui. Sobre aonde Moisés escreveu sobre Jesus? No tabernáculo. Não, mas se você não tiver essa revelação, É. você olha para Gênesis, você olha para Êxodo, Levítico e Deuteronômio, você olha onde é que está Jesus aqui? Onde ele pôs? Aonde? De Jesus está falando que ele escreveu dele aonde? No tabernáculo. Porque o tabernáculo é o tipo de Cristo, aponta para Cristo. Deus destinou várias páginas do tabernáculo, da Bíblia, para falar sobre o tabernáculo. É ali que Jesus está. O próprio Jesus falou. Mas tá vendo que Jesus não revela na íntegra? Ele deixa mistério. Por quê? Porque ele quer se revelando para as pessoas ao longo da história da humanidade. E a irmã Hicks foi muito abençoada de receber. E também, Nossa, de certa forma, ela também foi provada. Muito provavelmente ela foi muito provada para receber esse tipo de palavra, se abdicou de muitas coisas, porque eu ainda quero finalizar sobre a questão do caminho crucificado. Nós temos ali 3 minutos, nós vamos finalizar. Esse é o ponto 2. Ponto 3, por que eu estudo tabernáculo? Porque Deus destinou várias páginas da Bíblia para falar sobre esse assunto. Isso tem que chamar a atenção do cristão, Marco. Se Deus destinou muita coisa para falar de um assunto só, alguma coisa Deus está falando ali. E se alguma coisa Deus está falando, eu preciso aprender. E acaba que não é hábito do cristão Não é. pegar a Bíblia lá do começo Não é. e começar a folhear. O tabernáculo, ele revela, Marco, de como você deve estudar a sua Bíblia. Pra você ter uma ideia. Ele te mostra de onde você começa e depois por que você volta onde você começou. Mas esse eu vou deixar para depois. Não. Eu vou deixar para depois. Quarto, porque Paulo diz que devemos crescer na base da estatura de Cristo. Dessa forma, a estatura foi exposta na cruz e o tabernáculo está montado em forma de cruz. Resumindo, Deus queria passar uma mensagem espiritual para todas as pessoas, judeus e cristãos, através do tabernáculo e não física, como a que os judeus entenderam. Ali era uma mensagem espiritual e eles pensavam que era só uma mensagem física. Não, eu só tenho que fazer isso, eu só tenho que manter esse foguinho aqui aceso e pronto. Não era isso. Tinha algo espiritual por trás daquele trabalho que eles executavam. E eles não entenderam isso. Não tiveram fé, né? Para entender. Maravilha. Quinto ponto. Porque os evangelhos apresentam Jesus encarnado. Há uma ressalva aqui, né? Que João faz uma questão ali de mostrar Jesus, que era o verbo que veio desde o início e tal. Tem essa ressalva, né? Mas os evangelhos mostram Jesus em carne. Deus, mas em carne. Jesus era Deus e era carne, era homem, né? Os evangelhos mostram isso. Agora, o tabernáculo apresenta a natureza e a essência de Jesus. Isso é fantástico. É muito profundo. É por isso que eu cresço espiritualmente, observando o tabernáculo e observando por que ele aponta para Jesus. E isso está ligado, intrinsecamente ligado, não tem como não estar ligado aos evangelhos de Jesus. Tudo que Jesus falou nos evangelhos está revelado no tabernáculo. Tudo, absolutamente tudo. Oração, adoração, tudo. Ele é a porta, tudo está no tabernáculo. Tudo tá. Os 4 evangelhos estão no tabernáculo. Nossa. É interessante que um pouco disso eu já tinha ouvido, não? Assim, e agora parece que a mente abre mais ainda, né, nos detalhes. Tá descortinando a mente. Isso, é magnífico. Nós temos ali 1 minuto para finalizar. Por que se chama caminho crucificado? Por 2 motivos. Primeiro,
Os móveis foram colocados, eu já coloquei aqui, mas só para voltar. Os móveis foram colocados em sinal, em forma de cruz, né? E a gente precisa crescer a estatura está posta, então eu preciso crescer em cruz, tá em forma de cruz. O meu caminho é de cruz, Jesus me chamou para caminhar, Jesus falou que eu tenho que tomar a minha cruz. Então, se está posto em forma de cruz, eu faço um caminho de cruz até alcançar Deus que está lá em cima. Depois nós vamos falar muito sobre isso, mas o véu foi rasgado. Ele foi rasgado. Mas Deus não saiu da posição dele para encontrar o homem, ele continua na mesma posição. Ele só deu o caminho. Agora, para chegar lá, eu que tenho que caminhar. Porque Deus quer, Marco, que nós cheguemos ao mesmo relacionamento que ele tinha com Adão. É por isso que eu tenho que caminhar espiritualmente. Face a face. É por isso que eu tenho que caminhar espiritualmente. Até chegar nele. Por isso que Jesus disse, olha, ninguém vai ver o Pai se não for por mim. Ninguém chega ao Pai se não caminhar em mim. Não tem como chegar lá. É impossível. Ele tá lá em cima e precisa caminhar em mim aqui. Senão você não vai chegar lá. Maravilha. Eu sou a ponte, eu sou o caminho, né? Segundo, que ao longo desse caminho, nós vamos crucificando coisas, situações e momentos da nossa vida. Por isso que é caminho crucificado. Porque eu vou caminhando, ele diz, olha, você tem que tomar a sua cruz. E ao longo dessa caminhada, eu vou crucificando algo na vida. Pastor Carlos é uma pessoa que eu aprendo muito, citei ele aqui na primeira parte. Ele me disse, Kelvin, em um momento da minha vida, eu era apaixonado a jogar em tênis. Apaixonado. Não há nenhum pecado em relação a jogar tênis. Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas Jesus um dia virou pra mim e falou, olha, eu preciso que você crucifique isso na sua vida. Pra você subir o nível espiritual comigo. Porque por mais que não é pecado, tomava tempo dele. Por mais que não era pecado, em algum momento ele podia trocar os momentos dele com Jesus pelo jogo de tênis. E aí Jesus disse, olha, crucifique isso por mim. Tem muitas pessoas que acham que isso é loucura, que acham que isso é besteira, que acham que isso é bobeira, que acham que isso é pregar lei, isso não tem nada a ver com lei, porque a graça está mais derramada em relação a isso. Sabe por quê? Porque quando eu paro para pensar que Jesus se entregou numa cruz por mim, que ele se crucificou por mim... O que é um jogo de tênis? O que é um jogo de tênis perante um negócio desse? Nada. Nada. Você entende? Rapaz, quando você entende isso, você fala, Senhor, eu crucifico isso aqui para eu crescer mais em ti, para eu te aprender mais, para eu ter mais sua essência, para eu ter mais sua natureza. Quanto mais, isso é igual série de Netflix. Quanto mais parece que o próximo episódio você fala, meu Deus do céu, cadê, quando é que é o próximo? Qual que é o próximo aprendizado? Acabou. Né? Eu quero o próximo aprendizado de Jesus, porque o lavacro, eu quero aprender mais do Senhor. É desse jeito que funciona. É assim. Isso é impressionante. E né? Aqui foi dada a introdução, aí eu quero falar assim, e no próximo episódio, o que esperar? O que esperar? Você vai falar do que, como... Vamos aprender sobre o tabernáculo, né? Vamos aprender sobre o tabernáculo. Se os meninos puderem colocar aqui o tabernáculo rapidinho, por favor. Dessas cordas, tudo isso aí tem detalhe. Tudo. Isso aí a gente vai começar a aprender. Vamos começar na próxima. Nossa, vamos deixar tudo pra Vamos deixar todo o pessoal aí. Misericórdia, eu já quero ouvir. Amém? Amém, graças a Deus, né? Kelvin, muito obrigado. Deus abençoe e mais uma vez é satisfação demais estar aqui. Para mim também, é um prazer, uma honra muito grande. Maravilhoso, eu aprendo 2 vezes, né? Escola Bíblica Dominical aos domingos, né? Lá na igreja. Já faz um convite para quem quiser participar também da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Vai ter o endereço no link. Né? Sim, é verdade. Vou colocar um endereço. A gente vai Por enquanto a gente não tem um culto online, né? Mas daqui a um tempo a gente vai começar a transmitir online, né? Para as pessoas assistirem. Fica bacana. Sim. Vamos colocar na descrição também, pastor. Vai lembrar que eu vou colocar lá agora para todo mundo que está ouvindo, vendo. Vai na descrição, vai ter o link do Instagram aí. Esse projeto é totalmente 100% financiamento próprio. Não tem uma pessoa que investiu, ou aquilo, ou outro, nada. É tudo da nossa igreja, né? Tudo 100% da igreja. E se tem alguém aí que tá assistindo e fala, nossa, eu achei bacana, poxa, é muito interessante. Quero ajudar, quero ofertar, né? Eu preciso ajudar. Tem gente que fala assim, porque já chegou em mim e já falou, não desse caso, mas de outro. Não, eu preciso ajudar, eu quero fazer parte disso. Eu vou disponibilizar também o QR Code, vai aparecer aqui agora, aqui embaixo.
o QR Code, é só entrar com o link. Se Deus tocar no seu coração, oferte. É da obra, é para a Sim, obra, é para o verdade. crescimento espiritual, para que esses ensinos continuem chegando até você, continuem chegando até sua casa. E é basicamente isso. O pastor Ciro está com a palavra no Eu final. quero só agradecer a Deus e agradecer a você, Marco, pastor Kelvin, né, que tem se empenhado, toda a igreja do Ministério Verbo, aqui em Goiânia, em Uberlândia, lá em Canindé, lá no Piau, né, os obreiros que estão ali, o pastor Jair, Uberlândia, junto com a pastora Valquírio, o pastor Zé Walter lá em Canindé, mas a pastora Rosa, e também lá no Piau, o pastor Zé Walter e a pastora Rosa, e dois obreiros lá que têm nos ajudado muito, que é o diácono Messias e o diácono Raul. Quero Amém. ser grato a Deus por essas pessoas e pelo segundo vice da nossa igreja, meu pastor Zacarias, a minha esposa, enfim, todos os irmãos que estão aí inseridos nesse projeto que Deus mandou para a terra, que é o Ministério Verbo, é um ministério que transmite essa palavra, sinceridade, fidelidade às Escrituras. Amém. Em nome de Jesus, eu quero Glória a ser grato Deus. a todos e a todos. Kelvin? Amém. Não, só agradecer, né? Amém, então. Já tô doido para começar o próximo. Né? Nós então. Vamos marcar aí pro mês de abril agora, né? E vamos que vamos, vai dar tudo certo. É isso Em aí, nome de gente. Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Abraço. Abraço.